Bom dia, brasileiro. Imagina um estúdio de gravação no fim dos anos 70. Cabos no chão, relógio correndo, cada músico diante do seu lugar. Agora põe uma mesa no meio da sala, espalhe tira-gosto, chame uma turma que ainda nem tem costume de estúdio e diga ação, façam como vocês fazem lá no Cacique. Isso é uma sessão profissional ou um plano para perder o controle? As duas coisas, felizmente. A cena foi lembrada por Bira Presidente. Beth Carvalho queria que a roda não chegasse ao disco de roupa passada e comportamento exemplar. Queria o encontro, o balanço e a conversa. Essa decisão nasceu de Pé no Chão, um álbum que ajudou a mudar a cozinha do samba brasileiro. Pois, amanhã vai a Belém conhecer a compositora que transformou o cheiro do peixe, uma garça e um urubu, numa pequena comédia dançante. Termina numa praça mineira, onde uma velha veraneio virou balcão de Verona. O Bom Dia Brasileiro está começando. De Pé no Chão saiu pela RCA Victor em 1978. Era o 11º LP de Beth Carvalho e reunia 12 sambas em cerca de 35 minutos. O título parece promessa de simplicidade. O disco, porém, é uma obra sofisticada de escuta do... Uma cantora consagrada percebe uma linguagem nascendo fora do circuito habitual e decide não domesticá-la. O lugar era o Cacique de Ramos, bloco fundado em 1961, na zona norte do Rio. Debaixo da Tamarineira, às quartas-feiras juntavam partido alto, comida, futebol, compositores com música nova e gente que chegava apenas para ficar perto do som. A própria Beth contou que passou um ano indo toda quarta-feira. Os músicos tocavam as canções dela. Os compositores, ao saberem que Beth estava ali, começaram a aparecer com um repertório. E havia outra coisa, é impossível de levar embora numa pasta desenho rítmico daquela roda. Anjo, tantã, repique de mão e pandeiro não aparecem como adereços de uma suposta autenticidade. Eles reorganizam a conversa. O ataque metálico do banjo atravessa o coro e sustenta a harmonia sem perder projeção. O tantã oferece um grave que cabe numa roda pequena. O repique de mão comenta, chama, interrompe e devolve. A mão, em vez da baqueta, muda o peso e a pele do conjunto. Não é um desfile de invenções patenteadas. É uma combinação prática criada por músicos que precisavam soar no meio de gente, conversa e barulho. Exatamente. E o disco não joga fora a experiência anterior para anunciar o futuro. A produção é de Rildo Hora. Os arranjos e a argimentação passam por Rildo, Ivan, Paulo e Gilberto Dávila. Wilson das Neves e Papão tocam bateria e Luizão Maia, contrabaixo Dino, violão de 7 cordas, Jorge Aragão aparece no violão de 6. Berani está no repique, Bira Presidente no pandeiro e Mauro Braga no tantã. Uma ponte construída com músicos muito experientes e uma turma ainda chegando ao registro fonográfico. A abertura já mostra o tamanho da aposta. Vou Festejar, de Jorge Aragão, Dida e Nelci, transforma uma desilusão em celebração coletiva. A canção virou um dos grandes sucessos de Beth, mas o disco não vive apenas desse estouro. Visual de Neném e Pintado, observa o Carnaval. Goiabada Cascão, de Wilson Moreira e Ney Lopes, tem o gosto verbal do Partido Alto. Você, Eu e a Orgia, junta Candeia e Martinho da Vila. E o lado de dentro da capa de um disco imaginário poderia trazer duas portas, uma escrita Cacique, outra escrita Velha Guarda, que o repertório abre espaço para as duas. A Monaco com Francisco Santana em Lenço Monaco, com Paulo da Portela em Linda Borboleta. No encerramento, Nelson Sargento entrega o próprio samba como personagem resistente em Agoniza, mas não morre. Essa sequência é uma inteligência do álbum. A novidade não precisa matar o que veio antes para provar que nasceu. O novo balanço serve também a compositores de outras gerações. Beth não monta uma vitrine de jovens talentos num canto e um altar de mestres no outro. Ela faz todos dividirem o mesmo chão e volta à cena do estúdio. Os rapazes do Cacique ainda não tinham a disciplina ou as credenciais profissionais que aquela indústria esperava. Ele contou que Beth mandou entrar mesa, comida e bebida e pediu o clima da roda. Uma produtora de ambiente antes de a expressão existir. Com Rildo Hora fazendo o trabalho fundamental de transformar essa energia em gravação, sem fingir que um estúdio é uma quadra. O álbum foi registrado na CIA, os técnicos em Copacabana, com T. Reis na engenharia. A bateria e baixo elétrico, arranjo, seleção cuidadosa de repertório. De Pé no Chão não é uma gravação documental do Cacique. É o encontro entre a roda e os recursos do disco. A capa entende isso imediatamente. Beth aparece de vestido amarelo, cantando e dançando no meio de uma roda cheia. Em vez de retrato solitário de estrela,
uma imagem coletiva. A cantora continua no centro, mas o centro só existe porque há gente em volta. 2 anos depois, em 1980, o grupo Fundo de Quintal lançaria seu primeiro álbum. Jorge Aragão, Almir Guineto, Ubirani, Bira Presidente, Sereno, Nelci e outros nomes daquela convivência abririam caminhos próprios. De Pé no Chão não inventou sozinho o pagode carioca, porque movimentos não cabem na biografia de uma pessoa. Fez algo talvez mais interessante, deu passagem fonográfica a uma maneira de tocar que já estava viva. Outra artista e outro mapa. Dona Onete nasceu Ionete da Silveira Gama, em Cachoeira do Arari, no Marajó. Foi professora de história, organizou grupos de dança e guardou centenas de composições durante décadas. O primeiro disco solo, Feitiço Caboclo, só saiu em 2012, quando ela tinha 73 anos. Só é uma palavra engraçada nesse caso. Parece atraso visto pelo calendário da indústria. Visto pela obra, é tempo de fermentação. Em 2016 veio Banzeiro, produzido por Pio Lobato e gravado no estúdio APCE, em Belém. O álbum ganhou estrada, mas uma de suas canções ficou colada ao lugar onde nasceu sua imagem, no meio do Pitiu, que é o cheiro forte do peixe. Dona Onete poderia ter feito um cartão postal respeitável do Ver o Peso. Preferiu criar uma comédia de bichos adultos, uma garça namoradeira, um urubu malandro, desejo, chuva, a idade e o mercado inteiro funcionando como cenário. A paisagem não fica parada esperando a admiração. Ela flerta, faz graça e levanta voo. O clipe oficial foi gravado justamente no Ver o Peso, em junho de 2016. A câmera encontra vendedores, caixas de peixe, aves, barcos e Dona Onete no meio daquele movimento. A canção não ilustra o mercado. Parece ter saído de uma conversa que o mercado já estava tendo. No disco, Pio Lobato toca guitarras, banjos e violões. Breno Oliveira está no baixo vovô, na bateria de JP Cavalcante, na percussão. Todos também aparecem nas vozes de apoio. O arranjo elétrico e arejado, com a guitarra respondendo à história e a percussão empurrando o passeio. Aos 77 anos, Dona Onete fez um sucesso dançante sobre peixe, moro de ave e orgulho de endereço. O pop brasileiro melhora quando aceita uma ideia dessa sem pedir tradução. A terceira história não tem obrigação de conversar com as duas anteriores. Ela começa em Minas Gerais, em 1992, quando o grupo Galpão e o diretor Gabriel Vilela resolvem levar Romeu e Julieta para a rua. Shakespeare já conhecia praça, barulho e plateia em pé. A novidade era fazê-lo atravessar o sertão mineiro sem vestir fantasia de excursão escolar. O grupo pesquisou em Ouro Preto, que trabalhou com materiais que já possuía, e transformou sua velha veraneio em dispositivo cênico. O carro servia de palco, casa, torre e, quando chegava a cena mais famosa, balcão de Verona. O cenário não escondia a estrada, carregava a estrada para dentro da tragédia. Gabriel Vilela assinou direção e cenografia. Cabrandão fez a dramaturgia e os textos do narrador a partir da tradução de Honestaldo de Penaforte. Luciana Buarque criou o figurino. Fernando Musi cuidou da direção musical e dos arranjos. O narrador falava por uma linguagem atravessada por Guimarães Rosa. A música ao vivo e os adereços populares devolviam à história a sensação de espetáculo chegando à cidade. Em vez de perguntar como deixar Shakespeare solene, a montagem perguntou como juntar gente em volta dele. Foram 303 apresentações ao longo de 13 anos de existência, com temporadas em diferentes fases. A peça viajou pelo Brasil, pela América Latina, pelos Estados Unidos e pela Europa. Em 2000 e 2012, chegou ao Shakespeare Globe, em Londres. Uma veraneio brasileira estacionou dentro da reconstrução do teatro associado ao dramaturgo inglês. É uma imagem difícil de melhorar. A escuta da manhã começa com De Pé no Chão na ordem. Em Vou Festejar, a pista é acompanhar como coro e percussão transformam uma história pessoal em espaço coletivo. Depois, em Goiabada Cascão, o balanço parece caber inteiro numa conversa. Em Meu Caminho, o repertório muda de sombra sem desmontar a cozinha. Agoniza, mas não morre. Fecha o disco olhando para trás e adiante ao mesmo tempo. Depois, no meio do Pitiu, primeiro disco, depois o clipe filmado no Ver o Peso. A graça cresce quando o som, bichos e mercado ocupam a mesma paisagem. Para o teatro, existe o registro integral de Romeu e Julieta feito na Praça do Papa, em Belo Horizonte, em 2012. A veraneio está lá, amarela, enorme, doméstica, impossível. Não é cenário tentando desaparecer. Uma máquina de contar histórias estacionada no meio do público.
Onete Carvalho ouviu uma roda e percebeu que havia ali um futuro. Dona Onete olhou o mercado e viu uma comédia aérea. O grupo Galpão abriu a porta de um carro e encontrou Verona. Nenhuma dessas obras nasceu da vontade de parecer importante. Nasceu de atenção, convivência e prazer em juntar gente. Hoje, o café veio com tantã, cheiro de peixe e uma veraneio shakespeariana. Manhã modesta. Bom dia. O Brasil já começou.